Muita gente tenta reprimir as emoções que o imaginário popular, né, rotula como sendo ruim. Sim. E ao fazer isso, não percebe que, por exemplo, em alguns momentos, como a Bárbara falou, a tristeza é essencial, né, para enfrentarmos a realidade e os desafios da vida. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos mais uma vez o prazer de receber a nossa filha Bárbara Bin, aqui nos estúdios da Vibe Mundial. Boa tarde, Bárbara. Oi, pessoal, Boa tarde, voltei, Bárbara. estou de volta. Pois é, semana passada, gente, nós recebemos a Bárbara, que é psicóloga e tem uma grande parte da sua atuação na área terapêutica dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes para comentar algumas representações presentes no filme Divertidamente 2, que estreou na semana passada nos cinemas. Está fazendo um baita de um sucesso, né? Dizem que é o maior número de bilheteria, né? Dizem que é a maior estreia de uma animação na história dos filmes no Brasil, né? Então não é pouca coisa. E não é para menos também, porque o filme é fantástico, gente. E hoje nós vamos dar continuidade a uma análise que nós começamos na semana passada, mas agora olhando para como as emoções que são retratadas no filme impactam a forma como nós nos relacionamos com os acontecimentos da vida e também como os acontecimentos da vida geram memórias que se vinculam a essas emoções e criam crenças e padrões de funcionamento em todos nós, né? Como eu disse na semana passada, se você ainda não assistiu o filme e tem interesse em assistir, é claro que a gente não vai contar a história aqui, mas não tem como explicar determinadas coisas sem falar uma outra coisa que o filme retrata, né? Então, se você quiser assistir o filme antes, né, assiste, depois você acessa aqui o vídeo que vai estar no nosso canal, né, no YouTube, BIM91, e aí você acompanha tudo aquilo que a gente está contando aqui. Ou e vai também, também, né, assistir, ouvir o programa agora, né, o anterior da semana passada também, e depois assistir o filme, que aí vocês já olham para o filme com outro olhar, né? Com uma outra compreensão do que acontece ali, também é muito legal. E também você pode acompanhar esse conteúdo no nosso Instagram, que é o @ElianeBin, o @EdgarBin e o @PsiBarbaraBin, né? psi.barbarabin. Né? Muito bem, Eliane, uma coisa que o Divertidamente 2 mostra de forma muito competente é que as emoções da gente ficam cada vez mais complexas e variadas conforme nós vamos crescendo, né? É isso mesmo, Edgar. Vocês sabem que nos roteiros do Divertidamente 1, tanto 1 quanto 2, tiveram como base as pesquisas do psicólogo americano Paul Ekman, né? Ele foi um dos pioneiros nos estudos das emoções. E segundo esses estudos, as emoções mostradas no filme são universais e estão presentes em todas as culturas do mundo, em todos os lugares, todos os povos, né? E a forma como essas emoções se manifestam à medida que crescemos também é retratada com bastante precisão no filme. Quem pensa que é só um desenho está muito equivocado, tá? Que é muito além disso. Ou seja, no Divertidamente 1, e conta, né, a infância da protagonista, as emoções mais básicas, né? No Divertidamente 1, quais são essas emoções? Como a alegria, a tristeza, medo, o nojo, a raiva, né? São realmente as mais presentes na vida de qualquer ser humano. E essas emoções aparecem logo depois dos reflexos iniciais do bebê, né? E quando ele começa a interagir com o mundo ao seu redor. Nessa fase, a criança já começa a sorrir quando algo lhe interessa, né? Ou chora, né? Ao sentir tristeza, medo, fome. Mas conforme nós vamos crescendo, né? Entramos na adolescência, outras emoções passam a dominar, né? Assim como acontece na cabeça da personagem principal do filme, né? Quando a ansiedade, o tédio, né? A inveja e a vergonha começam a aparecer. Assim, né? Que entre aspas, né?
botão da puberdade é acionado, é ligado, né? Então, todas essas novas emoções aparecem. E é verdade que isso não é algo que ocorre abruptamente, né? Como no filme, apertou um botão, mudou. Não é bem assim. A criança manifesta outras emoções em determinados momentos, como a vergonha, como por exemplo, né? Mas, de fato, essas novas emoções que aparecem em Divertidamente 2 não são tão complexas na infância, né? Mas elas ganham destaque a partir da transição para a adolescência, né? E essas emoções, como a gente sempre fala de crenças, padrões, né? São essas, conforme a gente vai crescendo, vai tendo mais complexidade, porque a nossa bagagem vai aumentando com relação às emoções, né? E isso vai tornando cada vez, né, uma questão mais complexa, porque a gente vivenciou, né, aquilo, e aí faz parte, né, dessas memórias aí, vai somando, carga aí. E uma coisa que me chamou muita atenção no filme, tanto no 1 quanto no 2, e que eu acho muito legal, até porque é a matéria-prima do trabalho da hipnose clínica, é que os filmes deixam claro que as emoções tornam as nossas memórias inesquecíveis. Exato. Né? Quem assistiu Divertidamente 1 deve lembrar que cada memória da Riley é representada por uma bolinha. E a cor dessas bolinhas mostra a emoção ligada àquela lembrança. Né? Então, eles são muito, muito felizes nessas representações. Quanto mais a gente vai vivendo, mais bolinhas, né? Como a Bárbara falou, a gente vai juntando ali, né? E isso ganha uma complexidade, né? E muitas bolinhas dessas vão para um cofre fechado a 7 chaves, que só, né, às vezes com técnicas, com especialistas, que a gente consegue abrir esse cofre, né? Por que exemplo, é o nosso subconsciente. A primeira vez que a Riley andou de patins no gelo, vai estar associada a uma memória cheia de tons amarelos, que simboliza a alegria. Né? Sim. Mas por que isso acontece, Bárbara? Então, gente, olha, isso acontece porque cada emoção, ela é conectada a um momento que a gente vive e é o que torna essa experiência praticamente inesquecível. Como a primeira memória da Riley, que andou de patins, ficou muito feliz com aquele processo ali dela, estava em família, aprendeu a andar e conseguiu ir sozinha, criou uma memória ali feliz naquele momento. Nós, que temos aí uma prática já há algum tempo profissional, trabalhando com criança, com adolescente, a gente vê como, na prática mesmo, como essas emoções facilitam os nossos processos de aprendizado. Por quê? Vou dar até um exemplo. Professor em cursinho. Quem não lembra de alguma fórmula, alguma musiquinha, alguma paródia que o professor fez para ensinar algum conteúdo até hoje? Por quê? As melodias, elas se conectam com as nossas emoções, ajudando a gente a lembrar das informações. Sim, faz associações, né, com as nossas memórias. Exato. E fica mais fácil o aprendizado. Então, todo mundo tem aquelas memórias que nunca esquecem, que é naturais, e elas estão sempre ligadas aos sentimentos que a gente experiencia na hora da vivência. Pode ser alguma coisa boa, pode ser alguma coisa positiva, como uma nota alta em alguma prova, uma oferta de emprego que você estava esperando muito tempo, uma festa que foi inesquecível. Pode ser também alguma coisa, entre aspas, ruim, negativa pra gente, como um assalto, como uma doença, um acidente. Mas fato é, no primeiro filme do Divertidamente, a gente vê nitidamente como a Riley, conforme vai crescendo, as bolinhas de memória dela começam a ter várias cores. Ou seja, vai somando ali mais amarelinha, né? as emoções. Então, uma lembrança que antes era só amarela, como no momento que ela estava andando de patins, ou seja, que era só alegre, pode ficar amarela e azul, por exemplo. Por quê? Misturando a alegria com a tristeza, em um momento quando aquela lembrança já deixou de ser vivenciada como uma coisa alegre. Vou dar um outro exemplo para explicar para vocês. Imagina, a gente tem uma memória aqui bem legal, bem bacana, num momento que a gente estava com os nossos avós. No momento que a gente cria aquela memória ela é feliz. Mas depois de um tempo, conforme eles envelhecem e acabam aí falecendo, é comum que a gente agregue a esta memória a corzinha triste também. Por quê? A gente vai começar a sentir a saudade. E aí a tristeza misturada com a alegria, enfim, mais de uma emoção vai compondo a mesma memória. E é aí que adquire a complexidade dos nossos sentimentos, né?
Dessa forma que eles vão ficando mais profundos, e que é natural do decorrer da vida, conforme a gente vai envelhecendo. Com o passar do tempo, o que a gente viveu no passado, de fato, não importa tanto. O que conta, na real, assim, em termos de memória, é o significado que a gente vai dando para cada um dos momentos que a gente vivencia. E por isso que tem, por exemplo, duas pessoas que passam pela mesma experiência, elas podem ter lembranças completamente diferentes, dependendo da emoção que cada uma sentiu e como a mente de cada um registrou e reagiu àquela mesma situação. Esse registro, quando ele é traumático, que é o que a gente vivencia aqui na nossa prática profissional, é ele ali que está na base de muitos dos problemas que a gente tende a carregar ao longo da nossa vida. E isso, ele vem com esse impacto. Isso traz um ponto importante que a gente sempre fala que não tem como a gente julgar o outro. Exatamente por isso. Porque uma Bárbara falou, 2 irmãos podem ter vivenciado a mesma cena, a mesma situação, né, quando eram pequenos. Um ativou uma emoção de um jeito e o outro de outra forma. E a partir daquilo, eles foram constituindo os adultos, né, futuramente, que trazem questões pessoais. Então, não tem como a gente julgar nunca o outro. Porque a gente não consegue enxergar o mundo que o outro olha, né? A gente só consegue enxergar o nosso mundo, aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente criou. Exato. Né? E é por isso também que terapia não pode ser padronizada. Não pode, não tem como, gente. Cada um é um. E não adianta falar, terapia X, Y, faz que funciona. Não, cada pessoa vai responder uma terapia de uma forma, né? E isso a gente é muito cuidadoso na nossa análise, né? Tanto eu, a Bárbara e o Edgar, a gente tem um amplo leque aí de atividades, porque nem tudo serve para todo mundo. A gente sempre analisa aquilo que vai fazer sentido para a pessoa, né? Exato. E outra coisa bem legal que o filme trata, e que tem tudo a ver, né, com o que a Bárbara acabou de explicar, é que todas as emoções têm igual importância. E quando eu digo todas, gente, é todas mesmo. Isso inclui aquelas que a gente geralmente considera ruins, né, como a tristeza, medo, nojo, raiva. E não é bem assim. Muita gente tenta reprimir as emoções que o imaginário popular, né, rotula como sendo ruim. Sim. E ao fazer isso, não percebe que, por exemplo, em alguns momentos, como a Bárbara também falou, a tristeza é essencial, né, para enfrentarmos a realidade e os desafios da vida. Não tem como, né, a gente perder um ente querido, um amigo, né, que desencarna, a gente ficar alegre, né? Por mais que a gente tenha conhecimento da vida espiritual. Sim. Então, e o que faz? É aceitar essa tristeza e saber que isso é uma fase, né? E uma forma da mente estruturar a nossa relação com os acontecimentos, né? Colocar os nossos pés no chão e lidar de forma madura com o que está acontecendo. Por isso, essa necessidade de mesclar esses sentimentos. Sim. A raiva, por exemplo, gente, é uma potência, né? A gente já falou aqui várias vezes. Ela não se limita a um mecanismo de reação contra as injustiças ao nosso redor, não é só isso. Uhum. A raiva é a potência quando ela pode ser direcionada, né? E bem utilizada, capaz de criar coisas incríveis a partir dessa energia, dessa potência da raiva. Exato. Né? O medo também nos mantém longe de situações perigosas. Então, não tem como excluir o medo da nossa vida, né? É uma proteção que a mente cria, né? E é extremamente poderosa, porque nos impõe ali uma situação, né? E o nojo também é a mesma coisa. Tem situações que o nojo vai ser bem-vindo, né? Vai ser bem trabalhado. O mesmo vale para basicamente todas as emoções, incluindo as novas que aparecem no segundo filme. A ansiedade, quando a gente fala aqui de uma ansiedade, não só uma ansiedade diagnosticada, tá bom? Aquela coisa da doença mental. Não é nada disso. É aquela sensação mesmo, né? É algo que todos nós, 100% das pessoas que estão encarnadas nesse mundão hoje, em algum momento vivenciam. Sim. E desenvolve ao longo da vida. É aquela preocupação, né, exagerada, o medo do futuro. É medo, né? A ansiedade. Tanto que tem relações, né, muito interessantes também. Medo e ansiedade, eles têm uma simpatia ali, né? No desenho, os dois personagens, né? Sim. E Ansiedade é algo que todo mundo tem. Né? É o grau de ansiedade que vai tornar isso perigoso, Exato, nocivo isso. ou não. É o controle. A gente Sim. sempre fala assim, é o controle que você tem sobre as suas emoções, né? É a inteligência emocional, né? É o controle a gente controlar a nossa mente, né?
E, como o Edgar falou, todos nós temos esse nível de ansiedade. E quando a ansiedade é equilibrada, ela é extremamente positiva, porque vai nos ajudar a antecipar diferentes cenários e estar prontos para lidar com eles. Né? A gente, poxa, o que pode acontecer e tal, né? E dentro também desse equilíbrio. Né? Então, pense na ansiedade que você sente antes de uma apresentação, uma entrevista, por exemplo, de emprego, alguma situação. Isso é até natural. Né? Isso te faz se preparar melhor para essas situações e dar o seu melhor naquele momento, Sim. né? Na parte 2 do filme tem até um cenário ali em que existe uma terra da imaginação dentro da cabeça da Riley, e que essa terra é dominada por um monte de soldadinho ali que eles são treinados, vamos dizer assim, pela ansiedade para poder ir desenhando, esboçando cenários possíveis das coisas que vão acontecer no futuro para ela se preparar para qualquer possibilidade que vem. Essas hipóteses. Claro, né? em excesso, como mostra ali no filme, gera um pane ali geral, mas essa capacidade que a gente tem, criativa, de poder imaginar os possíveis cenários de algo que pode estar acontecendo ali, só que num breve período de tempo, é importante também para a gente poder criar as nossas próprias estruturas internas para lidar com as coisas da vida de uma forma mais leve e mais fácil. Eu diria até, como você falou, né, que a ansiedade num grau de diagnóstico, né, de alguma questão mental. Só que muitas vezes também a pessoa confunde essa situação, essa empolgação, né, essa exaltação com ansiedade, né? Então padronizou, então toda essa emoção a gente acaba falando que é ansiedade. Mas também acho que tem graus, né, Bárbara, de diferença, né, diferentes. E de fato, todas as emoções, gente, têm a sua importância e elas servem para construir a nossa identidade. O problema realmente começa quando a Eliane falou, as emoções acabam saindo do controle, o equilíbrio se perde, e aí uma começa a dominar mais o nosso controle total. E aí tá o perigo. Pois é. Até a alegria exagerada pode ser prejudicial, né? Essa é, aliás, uma crítica muito legal que o filme faz. Sim. A pressão que sentimos hoje em dia para estarmos felizes o tempo todo, a qualquer preço. Isso né? não é saudável. Muita tristeza, né, pode levar, como a gente está falando, à depressão, né? Medo excessivo nos paralisa, né? Nojo em excesso nos impede de experimentar coisas novas e assim por diante, né? Sim. Essa desordem emocional, que é bem retratada no Divertidamente 2, quando a ansiedade ali assume o controle e deixa as outras emoções de lado, é quem acaba prejudicando aí a nossa leveza da vida. E o que parecia ser útil no começo para Riley, por exemplo, que era essa ansiedade, essa questão de prever o que vai acontecer no futuro e tudo mais, acaba se tornando sufocante e prejudicial. Sim. Bom, outra coisa, gente, que esse filme, que é muito, muito, muito bem feito, né? Muito competente na forma como ele consegue retratar algo que é absolutamente intangível, né? Que é o funcionamento da mente. Mas outra coisa que é muito legal no filme é como é feita a representação do esquecimento, né? Que legal que é isso, né? O ato de esquecer. Esquecer pode ser algo positivo, né? A gente pode estar se perguntando. No filme, a gente vê que muitas das esferas de memória que a Riley vai perdendo, né? A esfera vai perdendo a cor com o tempo e acabam sendo descartadas numa espécie de lixão lá do cérebro, né? Isso pode acontecer, pode parecer uma coisa triste, mas na verdade é algo que acontece no nosso cérebro e que deve ser visto como uma bênção, sabia? Isso porque esquecer é fundamental para a nossa sobrevivência. Exato. Às vezes a gente tem essa vontade, né, de lembrar de tudo que a gente já vivenciou em algum momento. Mas é verdade que esquecer algumas coisas faz parte do nosso processo de aprendizado também. Nós só conseguimos criar novas memórias porque reciclamos aquelas que não são tão úteis pra gente. Gente, imagina, né, um arquivo que nem de um download ali que a gente vai colocando, né, arquivos. Uma hora não dá mais. Imagina se a gente lembrasse de tudo. É uma sobrecarga. Né? Isso daria, eu acho que nenhuma mente aguentaria. Então, como o Edgar falou, de fato, esquecer é uma bênção. E aí, em algum momento que aquilo, se aquilo foi importante para você, no seu crescimento espiritual, no seu autoconhecimento, que a gente sempre fala, a resposta está dentro de você, você vai encontrar.
Aí essa memória é ativa novamente, mas ela está guardadinha lá e não precisa ficar lembrando, né? Ou seja, o nosso cérebro precisa fazer uma faxina, né? De vez em tempo, ela tem que fazer uma limpeza para dar espaço para o novo, né? Imagina se você não esquece de nada, se tudo ficasse registrado na sua mente. Com certeza, a sua mente, a nossa mente, entraria em colapso, né? Outra coisa super legal que o filme mostra é a importância do sono nesse processo de organização das memórias, né? No desenho, a protagonista vai para a cama, quando ela vai para a cama, né, as esferas da memória são organizadas direitinho. Então, essa história de ficar até de madrugada, eu durmo só 2 horas por dia, por noite tá bom, né? Não é bem assim, gente. O corpo precisa, o nosso cérebro precisa desse descanso mental, exatamente para organizar tudo isso que acontece no dia a dia e que aconteceu já na nossa história, né? E aí, tem mais tempinho para falar? A gente já tá... Tá indo, Acho que eu vou voltar semana que vem. A gente tá indo pro final, porque tem Parte muita três. coisa, tem muita coisa para falar. Esse filme muito legal, é esse muito filme. legal. E nós falamos na semana passada, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar novamente, aquilo que, na minha opinião, é uma representação muito feliz de como as nossas crenças são formadas, né? E influenciadas pelas nossas emoções. No Divertidamente 2, eles trazem aí uma novidade, que é um subsolo que existe no centro da sala de comando. Eles entram num elevador e descem o andar. Lá existe um lago, que é onde as emoções jogam ali as nossas esferas de memórias, que são as mais importantes pra gente. E quando essas esferas elas interagem com o lago, surgem espécie de cordas que, quando as emoções tocam, elas ressoam crenças, frases de efeito das coisas que a gente vivenciou. Por exemplo, uma lembrança alegre da Riley com a sua família, quando encostada ali no fio, ecoa na cabeça dela: eu sou uma boa pessoa. Já uma memória dela, por exemplo, marcando o ponto de hóquei, que é um esporte que ela gosta muito de fazer, ressoa: sou uma ótima jogadora. Essas cordas, num contexto aqui da psicologia, elas são representações das crenças que o Edgar comentou e que a gente, né, fala aí o tempo todo. Que a gente falou semana passada também. Que é a árvore das convicções, Exato. né? Elas se formam desde a infância e moldam realmente a maneira como a gente vai se relacionar com o mundo e com a gente mesmo. Elas podem ser rígidas ou elas podem ser mais flexíveis. Mas é realmente na adolescência que essas crenças ganham mais forças e a gente vai começando a ter o nosso senso de si. Verdade. Então, gente, é importante entender que muitas vezes nosso sofrimento, né, está ligado a essas crenças que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, mas que não são necessariamente verdadeiras, né? É aquilo que a gente vai interpretando. Por isso é essencial questionar essas crenças e entender que elas podem se mudar, né? As emoções, as experiências que vivemos têm um papel fundamental na formação dessas crenças, mas podemos trabalhar para alterá-las, né, de forma positiva e desenvolver uma visão mais realista e positiva de nós mesmos no mundo que a gente vive, né, no nosso mundo, né? Muito bem, né? Então, pessoal, assistam o filme, né, Helene? Isso aí. Não só o segundo, mas o primeiro também. Sim. Né? O segundo está nos cinemas, o primeiro está no canal da Disney. Vale como uma terapia, gente. É muito importante, né? Traz muitas reflexões, né? Querido ouvinte, estamos chegando no final do nosso programa mais uma vez. É uma pena, porque passa muito rápido. A gente vai agradecer a Bárbara, que mais uma vez esteve conosco. Quem sabe ela né? vem mais na semana que vem, né, Bárbara? Esse conteúdo que você está vendo aqui e muitos outros, você vai acessar no canal da Bárbara no Instagram, é @psi.barbarabim. E o telefone dela, se você quiser entrar em contato para mandar uma mensagem no WhatsApp, o número dela é 11 93400 1418. 93400 1418. Segue a gente também no Instagram, @ElianeBim, @EdgarBim e o nosso canal no YouTube, BIM91. Esse programa de hoje vai estar lá na íntegra para você poder acompanhar. Se você ainda não assistiu o filme, assiste o filme, depois entra E lá. da semana passada também, né? A parte 1 e agora a parte 2. Exatamente. E se você quiser conversar comigo sobre a hipnoterapia, que vai ajudar você a lidar com tudo isso que a gente conversou e que aparece lá no filme, entre em contato comigo pelo WhatsApp. O número é 11 97563 3113. 97563 3113. Ou se você quiser marcar uma consulta com a Eliane para fazer uma constelação familiar ou fazer uma consulta sobre hipnose sistêmica, você manda mensagem para ela no 11
98420-9959. 11 98420-9959. Obrigado pela audiência, queridos. Um lindo final de semana para todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Tchau, tchau, pessoal.